Saúde a todos com a gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém. É uma honra para mim estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus, segundamente ao pastor pela confiança. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você nessa manhã. Ele já tem falado aos nossos corações, nós já conseguimos sentir a sua presença. Só que agora eu quero que você preste atenção, porque eu tenho certeza que tem mais uma porção da palavra de Deus para você agora. Não porque sou eu que estou falando, mas porque Deus ele é misericordioso e Ele responde às nossas orações. E Ele está aqui nesse lugar porque já sentimos a sua presença. Eu quero cantar um corinho antes, sentir de Deus de fazer isso. Gostaria que os irmãos cantassem junto comigo. Um corinho muito conhecido, todos conhecem. Aquele que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Tem outro corinho que diz assim também, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, aleluia, glórias a Deus. Em verdade, te adoramos. Adora o Senhor nessa manhã, meus queridos. Abra sua voz. E Senhor, te entregamos nosso viver. Em cruzeiros, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Se o nosso maior prazer é estar aqui nessa manhã, o maior prazer de Deus é nos abençoar. E Ele quer nos abençoar com mais uma porção da sua palavra. E eu convido os irmãos para ler o livro de Oséias. Peço que os irmãos me acompanhem. Então, leitura curta, eu vou ler apenas 2 versículos. Eu vou ler Oséias capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente. Então talvez algumas palavras estejam substituídas por sinônimos, mas peço que os irmãos me acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: Vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Eu leio um pouco mais para frente agora, vou ler o capítulo 2, o versículo 14. Diz assim: Contudo, eu a conquistarei de volta, ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Em outras versões de tradução você pode ter encontrado afeto ou amor, e de fato são sinônimos. Bom, Oséias ele era um profeta, e a gente sabe que a profecia em meio à palavra de Deus, ela tem um lugar totalmente especial. 1/4 da Bíblia Sagrada é dedicada somente a profecias. Isso significa que 25% da palavra de Deus é só profecia.
E o período em que os livros proféticos eles foram escritos compreende aproximadamente um período de 450 anos. Então a profecia ela é de fato muito importante. Nós temos 17 livros proféticos na Bíblia, atribuído a 16 autores. São 17 para 16, porque ao profeta Jeremias são atribuídos 2 livros, a autoria de 2 livros, Jeremias e Lamentações. Nos demais, cada autor ele vai escrever um livro. Bom, e os profetas eles pregavam em um período que a gente chama de obscurantismo de Israel. Um período em que o povo que é chamado de povo escolhido por Deus vira as costas e agora começa a entrar a idolatria, e agora começa a entrar como consequência disso a desigualdade social. A gente começa a ter os sacerdotes começam a ser totalmente idólatras, e esses profetas eles pregavam em um período que a gente fala que é um declínio tanto espiritual quanto moral desse povo. Eu particularmente gosto muito de falar dos profetas, porque apesar de ser uma mensagem que foi escrita antes de Cristo, há muito tempo atrás, é uma mensagem muito atual para os nossos dias. Porque, eu vou ler aqui para os irmãos, eu separei o que Oséias e os outros profetas falam que o povo eles cometiam nessa época. Então nessa época nós tínhamos líderes corruptos, instabilidade familiar, imoralidade generalizada, desigualdade social e idolatria. Ainda bem que essas coisas não acontecem nos dias de hoje, né? Graças a Deus, principalmente no Brasil, né? Só acontece lá fora. O Brasil está isento disso, graças a Deus. E é em tempos de crise que Deus levanta homens de Deus para falar aos nossos corações. E a primeira coisa que Deus colocava no meu coração, quando Ele colocou Oséias, para eu falar um pouco sobre a vida de Oséias aqui para vocês, é que Deus ele tem sentido falta de profetas nos dias de hoje. O profeta, principalmente Oséias, daqui a pouco eu vou entrar na história dele, os irmãos vão entender, eles pregavam e eles passavam a mensagem de Deus, principalmente Oséias, não só de forma verbalizada, mas também através de suas atitudes e das suas vidas. E Deus ele tem precisado de profetas e isso está em falta nos dias de hoje. Está em falta aquela pessoa com coragem que levanta, aponta o dedo para sua cara e fala: isso que você está fazendo é errado e você tem que se converter, senão Deus vai te pegar. E é exatamente isso que os profetas faziam. Eles falavam tanto ao povo quanto para os líderes. E eles não tinham medo, eram homens escolhidos diretamente por Deus para fazer isso. E Oséias principalmente ele faz isso com o seu testemunho de vida, ele não faz isso verbalizado. E Deus ele precisa de profeta lá no seu trabalho, ele precisa de profeta na sua faculdade, ele precisa de um profeta na sua esfera social. Será que você tem sido bênção para as pessoas com que você convive no seu dia a dia? Eu não quero dizer que você, quando eu digo ser bênção, não é só falar uma palavra bonitinha para você alegrar aquela pessoa, mas será que aquela pessoa ela pode se espelhar em você e através de você a vida dela ser edificada? Tem faltado isso nos nossos dias atuais e Deus ele quer levantar profeta. Ele quer levantar profetas com autoridade, ele quer levantar profetas que não tenham medo de falar a verdade, não tenham medo de estar dispostos a fazer o que Deus quer que eles façam. Porque quando Jesus andava aqui na terra, por onde ele andava tinha uma multidão atrás. Um monte de gente segue Jesus, mas servir a Jesus é para poucos. Jesus ele não te chamou apenas para seguir ele, mas sim para servir. Então Deus ele quer usar você, e Ele quer usar você independente de onde você esteja. Ele quer que você seja bênção, Ele quer que você seja bênção dentro da sua casa, Ele quer que você seja bênção dentro do seu trabalho, e Ele quer que não só com as suas palavras, mas que com suas atitudes você faça a diferença. E os profetas, Oséias, ele era um profeta menor, conhecido como um profeta menor. Esses profetas eles são separados em algumas categorias, entre essas a menor e maior. A primeira coisa que a gente tem em mente é a hierarquia, né? A gente tem ideia de importância, só que isso não é verdade. Oséias era chamado de profeta menor simplesmente porque ele escreveu menos do que os outros. Os profetas que escrevem mais e têm mais dos seus escritos na Bíblia, esses são chamados de profetas maior. E Oséias, eu li aqui para vocês o capítulo 1, versículo 2, Deus começa o livro dele dando uma ordem bem específica para ele, uma ordem direta que Oséias deve cumprir. Ele fala: Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Isso parece ser uma ordem estranha. A Bíblia não fala se Oséias questionou, se Oséias ficou com dúvida, mas Oséias obedece. Ele vai a uma casa de prostituição e Deus fala que lá tem uma prostituta chamada Gomer, do qual ele deve fazer dela sua esposa. E Oséias, ele casa com essa mulher. Lembrando que o papel do profeta nessa época era apontar
o que o povo estava fazendo de errado. Ele era um canal direto de Deus. Então, Oséias ele faz isso através da sua vida. E eu fico imaginando como, porque naquele dia a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha o Facebook, a gente não tinha o Instagram, só que fofoqueiro existiu desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo existe fofoqueiro. E com certeza a notícia correu. E fala, ei, sabe aquele homem de Deus? Aquele tal de Oséias que fica falando pra gente se arrepender, pra gente não pecar mais, ele foi e ele casou com uma prostituta. Com certeza entre o povo, isso foi um bafafá. Falou, menina, que babado, hein? Você não vai acreditar, vai contar agora. Pois é. E o povo, com certeza, isso ficou conhecido pelo povo, e foi um fato que com certeza o povo comentou bastante. E essa prostituta, Oséias, tira ela da casa de prostituição, e a intenção que dá pela palavra de Deus é que Oséias dá uma vida totalmente digna para ela. Uma mulher que vivia numa casa de prostituição, totalmente à margem da sociedade, agora ela tem um lar, agora ela constitui uma família com Oséias, tem 3 filhos juntos. Oséias dá uma condição totalmente digna para ela, dá o seu nome para ela, divide todos os seus bens com ela, dá uma dignidade e coloca ela de volta para a sociedade. Só que a Bíblia relata, depois eu aconselho vocês que leiam com calma esse livro, são poucos capítulos que edificam muito a nossa vida, e a palavra do Senhor vai falar que não sei quanto período eles ficaram juntos, só que essa mulher ela é ingrata, e seduzida pelo pecado, ela volta para a sua vida de prostituição. Ela abandona Oséias com seus 3 filhos, abandona toda a dignidade que ela tinha, abandona a casa que Oséias deu para ela, abandona todas as divisões de bens que eles tiveram e volta para a vida de prostituição. Deus mais uma vez fala a Oséias, depois vocês leem, e fala de maneira direta e fala, Oséias, eu quero que você vá atrás dela, eu quero que você vá na casa de prostituição e compre ela de novo. Na época ela tinha sido vendida como escrava, Oséias pega suas economias, compra essa mulher de novo e de novo põe essa mulher dentro da sua casa. Se eu contar essa história para vocês de uma forma descontextualizada, com certeza vocês não vão entender. Vai falar, primeiro, por que Deus faz um pedido tão estranho para ele? Porque ele tem que casar com um prostituto, um homem de Deus, um homem reto. A tendência é que ele arrume alguém de Deus e reto também, que cresça junto com ele. A segunda coisa que vocês vão me perguntar é, vocês devem ter se questionado se vocês não conhecem a história, é como essa mulher é ingrata, né? Como essa mulher não sabe dar valor para tudo que foi recebido para ela. Tudo que Oséias deu para ela, todo o amor, todo o carinho, mesmo sem ela merecer, ela vai e ela é ingrata. Mas às vezes é exatamente isso que nós fazemos com Deus. Deus ele nos tira lá de baixo, do mais profundo vale. Ele estende a sua mão e ele nos puxa do lamaçal mais imundo que tem. Ele nos coloca em um lugar de honra. Ele nos dá, a palavra diz que ele nos atribui um novo nome. Agora nós não somos mais chamados pecadores, mas somos chamados filhos de Deus, somos filhos do Rei. Olha como isso é importante. Nós temos um papel central, nós somos filhos de Deus. E muitas das vezes nós deixamos tudo isso para trás e voltamos para a nossa vida de pecado. E é exatamente isso que o povo fazia aqui. E eu sei que pode parecer um pouco pesado, mas quando eu refletia nessa palavra, a única coisa que vinha na cabeça é que nós somos igual porcos. Porque porco ele adora lama. Você joga ele na lama, ele rola, ele vai se divertir. Pega um porco, tira ele da lama e dá um banho nele. Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai correr para a lama de novo. E ele vai rolar na lama de novo, ele vai se sentir bem ali de novo. E assim muitas das vezes o ser humano ele é. E assim muitas das vezes nós somos ingratos, e assim como Oséias, a partir desse fato, a partir do fato dele casar com a prostituta, ele servia de exemplo para o povo daquela época, ele tem que servir de exemplo para nós, porque Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo fracos, ele não desiste de nós. E o preço ele foi pagado, ele pagou o que ele tinha de mais valioso pela gente, ele pagou o sangue do seu Filho Jesus Cristo por vocês. E eu vim aqui nessa manhã, desculpa, peguei a mania do livro. Eu vim aqui dessa manhã não trazer uma palavra de repreensão, não trazer uma palavra, apontar o dedo na sua cara e dizer que você é pecador, não dizer que você não merece perdão, mas eu vim para dizer que Jesus te ama. Eu não sei como você se encontra nessa manhã, eu não sei que situação você está, mas Ele te ama e Ele não desistiu de você. Aleluia. E se precisar, Ele vai atrás de você de novo quantas vezes for necessário. Aleluia. Eu sei que a tendência do ser humano é sempre virar as costas, é sempre ser pecador, porque nós somos pecadores. Mas nós não somos merecedores de nada que nós temos, nós sabemos disso, mas a graça de Jesus, ela está sobre nós,
E ele está falando para mim que ele está dando uma nova chance para você nessa manhã. Amém. Nessa manhã ele vai atrás de você e ele fala que não desistiu de você e ele continua querendo te usar, ele continua querendo ser o que ele propôs ser na sua vida lá no começo, ele quer voltar ao primeiro amor. Aleluia. Basta nós aceitarmos e voltarmos para o que ele quer para nós. E esse povo, a comparação que Deus faz nessa passagem é bem clara. É como se o povo estivesse se prostituindo espiritualmente. E a gente acha às vezes que se prostituir é apenas trocar algo ou algum dinheiro em troca de serviços sexuais. Só que se a gente for ver no dicionário, a gente vê que a prostituição tem outros significados. Eu anotei aqui. Prostituição também pode ser uma vida desregrada de devassidão. Também pode ser profanação. Também pode ser colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideias. Então, a gente, lendo isso aqui, a gente no nosso dia a dia e no decorrer da nossa caminhada, a gente acaba se prostituindo espiritualmente também. Toda vez que você coloca alguma coisa à frente de Deus, você se prostituiu espiritualmente. Toda vez que, não sei, de repente você recebe uma proposta no seu serviço, uma proposta que você sabe que não condiz muito com princípios éticos cristãos, e você aceita para não ficar queimado com o seu chefe, você se prostitui espiritualmente. Quando você coloca o seu namoro, quando você coloca o seu trabalho, quando você coloca a sua faculdade, quando você coloca qualquer coisa acima daquilo que Deus tem sonhado para você e acima daquilo que Deus é na sua vida, você está se prostituindo espiritualmente. E assim como esse povo ele fez, eu vejo que a gente faz no nosso dia a dia, e nós precisamos do perdão e do amor de Deus, e Ele está derramado sobre nós essa manhã. Bom, e o povo, ele recebe essa palavra, e o que me chama a atenção é que é um povo que não é um povo que acabou de se converter. É uma geração que foi geração eleita de Deus, escolhida por Ele, que sabe o que é sofrer nas mãos dos inimigos, já sabia o que era idolatria, já tinha praticado isso algumas vezes, só que eles vão e voltam a repetir isso tudo de novo. E Deus fala para esse povo, fala para Oséias falar através da sua boca para esse povo, que vai levar esse povo para o deserto novamente, e é no deserto que ele vai falar com esse povo com amor. E às vezes é necessário que nós sejamos levados ao deserto para o Senhor. E o deserto, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente vê que o deserto é um lugar totalmente correlacionado a sofrimento. O deserto na Bíblia foi onde Jesus levou para ser tentado. Tem passagens na Bíblia que descrevem o deserto como lar de animais selvagens e peçonhentos. Tem alguns estudos teológicos, eu estava lendo, que fala que deserto é o lar de alguns demônios. Então tem demônios que gostam de residir no deserto, porque lá é o habitat que eles se sentem mais à vontade. Deserto, eu fiz algumas anotações aqui. O deserto, ele é um lugar infrutífero. É um lugar em que a terra é totalmente seca e árida, e é um lugar que tudo que você plantar não vai dar frutos. O deserto é um lugar de extremos. Você não tem uma temperatura adequada. Ou é muito calor, no dia lá chega a fazer mais de 50 graus, ou é muito frio. Quando a noite chega, isso vai para menos 0 graus. Então é um lugar de extremos, é um lugar seco, é um lugar que não chove. E tem um deserto aqui na América do Sul, no Chile eu acho, no norte do Chile, deserto de Atacama. Esse deserto está registrado locais desse deserto específicos em que nunca choveu. Desde que o mundo é mundo, nunca caiu uma chuva nesse deserto. Então é um lugar seco, é um lugar áspero, é um lugar escassez, é um lugar que você vai passar fome, é um lugar que você vai passar sede, é um lugar que você não tem o que comer, é um lugar que você não tem onde ir, você não tem um abrigo para se abrigar do frio, você não tem um lugar para se abrigar do calor. Consequentemente, é um lugar sem vida. As formas de vida que nós temos no deserto são formas de vida totalmente adaptadas àquele lugar. Então, são exatamente o que a Bíblia fala, animais selvagens e peçonhentos que já estão acostumados com o clima daquele lugar. Isso não é feito para ser humano. É um lugar de miragem, é um lugar de ilusões. É um lugar que você olha e às vezes aquilo pode te iludir. Você pode ver, achar que está vendo alguma coisa, mas não está vendo nada. Deserto é um lugar de solidão. É um lugar que você vai olhar para a direita, não vai ver nada, vai olhar para a esquerda, não vai ver ninguém. Você vai olhar para frente, você só vai ver areia. Você vai olhar atrás, você só vai ver areia. Mas você tem que caminhar e você tem que continuar caminhando.
E é estranho para a gente, porque a Bíblia fala que Deus vai levar esse povo ao deserto para falar de amor. Deus ele leva o povo para um lugar tão feio, para um lugar tão com as condições tão precárias para falar de amor. Só que é nesse lugar que nós podemos ver a soberania de Deus na sua essência. É nesse lugar que nós podemos receber Deus e sentir o seu amor na forma mais pura. É nesse lugar que a gente aprende que a gente não pode colocar outras coisas à frente de Deus. É nesse lugar que a gente aprende a depender somente de Deus. Então o deserto, ele é um processo extremamente necessário. E a Bíblia fala que Deus nos leva ao deserto, não para nos punir porque nós estamos pecando, não para que nós venhamos nos consertar lá, mas Deus nos leva aos desertos somente para nos falar de amor. Isso a gente às vezes pode não entender, só que essa palavra é tão forte, isso fala tanto ao meu coração, porque a gente não entende porque a gente tem que passar por tantas situações, por um lugar tão difícil para sentir o amor de Deus. Só que a palavra que essa mensagem quer trazer para a gente é que Deus ele prefere te levar para o deserto, ele prefere te ver passando fome, ele prefere te ver passando sede, ele prefere ver você sozinho do que ver você se perder. Deus ele prefere te levar para o deserto do que você sozinho, por suas forças mesmo, se levar para o inferno. Deus ele te ama tanto que ele te coloca dentro dessas situações aqui. Não é o inimigo que vai te colocar, não é você que vai caçar com suas próprias forças, é Deus que vai te colocar no deserto e ele te coloca lá para te falar que ele te ama. Ele te coloca lá para te mostrar o amor dele na sua essência. E Deus ele faz isso. E nós enfrentamos alguns desertos nas nossas vidas. Nós enfrentamos alguns desertos na nossa caminhada. A nossa caminhada espiritual, às vezes, com Deus, parece que é uma montanha-russa, né? Às vezes a gente está lá em cima, depois a gente desce, depois a gente sobe, depois a gente desce. Isso é um processo extremamente necessário. Isso é um processo que vai acontecer. E eu não estou falando aqui que você vai passar pelo deserto, eu estou falando para pessoas que estão no deserto e precisam de uma palavra de consolo. E se Deus te levar para o deserto alguma vez, é para você não se questionar. Não é para você virar para o lado e falar, Deus, mas por que você me colocou aqui? Ele colocou lá porque Ele te ama. Talvez, eu não sei, você esteja passando por desertos na sua vida. Você pode estar passando um deserto na sua vida profissional, você não arruma emprego de jeito nenhum. Você pode estar passando um deserto pior de todos na sua vida espiritual. Você não consegue mais sentir a presença de Deus de jeito nenhum. Às vezes o Will falou e você planta e você planta semente e você não vê nada florescer. Esse é o deserto, é necessário. Só que eu vou continuar lendo a palavra do Senhor aqui, porque é extremamente bonito o amor que Deus tem para nós, para nos mostrar diante do deserto. E para isso eu vou ler Oséias, eu vou ler versículo por versículo, vou tentar ilustrar aqui para os irmãos. Eu vou ler o 14 de novo, eu vou fazendo pausas e fazendo pontuações. Então diz assim o versículo 14 que nós já lemos: contudo eu a conquistarei de volta ao deserto, a levarei e lhe farei com carinho. Vamos ler o 15. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Açor numa porta de esperança. Eu sei que deserto é um lugar difícil, deserto é um lugar que você planta e você não vai colher, mas Deus ele tem videiras para você no deserto. Nesse deserto que Ele te colocou, Ele abre uma porta de esperança para você. Eu não sei quanto tempo você tem estado nesse deserto, só que Deus, nessa manhã eu vejo claramente Ele abrindo as portas desse deserto e falando: ei, chegou a hora de sair desse deserto. Eu te trouxe aqui, foi eu que te trouxe, eu já falei com amor para você, agora está na hora de sair. Agora você vai ver o que você plantou florescer. Aleluia. Agora você vai ver esse tempo de sequidão, ele vai passar. E agora que você vai ver todos os planos que você tem para comigo vão se realizar, porque isso foi um processo necessário. Eu não quero que você se questione, eu não quero que você fique se perguntando por que você teve que passar com isso. Aceite a palavra de Deus, aceite que isso é para o seu bem, que isso é para falar com amor para você, e você vai ver a porta da esperança se abrir, e você vai ver que Ele tem videiras para você, mesmo nesse período de seca, e mesmo nessa terra infértil. Mesmo a terra sendo infértil, mesmo Ele te levando até ali, vai florescer sim, porque foi Ele que te levou, e Ele vai tratar com você com amor. Vou continuar lendo. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. É no deserto que a gente vai voltar para o primeiro amor. É no deserto que você vai voltar a ter aquele relacionamento gostoso que você tinha com Deus,
que você dobrava o seu joelho, que você sentia a presença dele claramente no seu quarto, que você sentia ele claramente falando no seu ouvido e era gostoso. Lembra disso? Da saudade, né? É no deserto que Deus quer voltar, que Ele quer voltar esse relacionamento com você. Então, se você não passar pelo deserto, você não vai aprender a ter isso de novo. Então, o deserto ele é extremamente necessário para voltarmos ao primeiro amor. E eu vou continuar lendo. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais o pronunciará. É no deserto que você vai aprender a soberania de Deus. E é no deserto que você vai aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu vou continuar lendo. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu sei que o deserto é lar de animais selvagens, eu sei que o deserto é lar de insetos peçonhentos, eu sei que o deserto, como eu disse, é lar até de demônios, mas Deus tem proteção em meio a esse deserto para você. Deus em meio a esse deserto, Ele te protege, Ele não deixa que nenhum mal aconteça para você. Você não foi levado a esse deserto para perecer, você foi levado a esse deserto para que Deus possa falar com amor a você. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou continuar lendo. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. É no deserto que a gente aprende a conhecer o Senhor, como diz Jó. É em meio às dificuldades que a gente aprende a conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas experiências com Deus. E Deus tem experiências para você em meio a esse deserto. Deus ele quer ter experiências com você. E eu faço uma pausa agora, eu vou falar um pouco dos filhos de Oséias. E Oséias, ele tem 3 filhos. E o nome Oséias por si só, os nomes nessa passagem são muito significativos. E o nome Oséias quer dizer Jeová é a salvação. Então o nome dele por si só já é uma pregação de vida. Ele tem 3 filhos, eu falei para vocês. Um chamava Jezreel, outro Lo-Ruamá e outro Lo-Ami. E os próprios filhos dele serviram de exemplo para o povo, e foi uma forma que Deus encontrou de falar diretamente com o povo de uma forma particular. E Deus, esses nomes que ele colocou nos filhos deles, foi Deus que falou para ele colocar. E Jezreel significa Deus dispersa, Lo-Ruamá significa desfavorecido, em outras versões você vai achar como traduzida como não amada. E Lo-Ami significa não meu povo. Então Deus fala para eles, do jeito que vocês estão agora, eu vou dispersar vocês são desfavorecidos, e eu não amo mais vocês do jeito que vocês estão. Do jeito que vocês estão, eu não posso chamar vocês de meu povo. Só que Deus ele fala que vai levar esse povo ao deserto. E no deserto essa situação ela se inverte. Vou continuar lendo aqui. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão: Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas e o farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquele que chamei de não amada, e aqueles que chamei de não meu povo. Direi agora: vocês são meu povo. E eles responderão: tu és o nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. É no deserto que Deus Ele quer tratar com você. É no deserto que Deus ele quer te consertar. Eu sei que pode parecer doloroso, eu sei que pode estar doendo agora, eu sei que você não pode estar entendendo o que está acontecendo. Só que Deus, ele te levou para esse deserto com uma finalidade exclusivamente pedagógica. Isso foi somente para te ensinar. E o deserto é a escola do cristão. Todos nós temos que passar pelo deserto para aprendermos. Você não pode ser formado, você não pode se chamar filho de Deus se você não passou pelo deserto. Quando você for pregar mais para frente, você vai ter experiências para contar. Quando você for pregar mais para frente, você vai conhecer Deus de perto. E Deus ele te levou a esse lugar, foi para te falar com amor. E Ele fala com amor para você nessa manhã aqui. Ele fala que Ele não te abandonou, Ele fala que Ele continua com você. Eu não sei que tipo de nome você tem chamado, eu não sei se tem chamado você de não meu povo, tem falado que você não é amado por Deus, mas nesse deserto que você está passando, essa situação vai se inverter e você vai ver que você é amada de Deus sim, você vai ver que você é bênção sim, você vai ver que você pode e consegue sim, porque Deus está com você e Deus Ele está cuidando de você.
Aleluia, glórias a Deus. O deserto ele é compatível com suas forças. Deus não vai colocar você em um deserto que você não vai aguentar. Como eu disse, esse deserto é com finalidade extremamente pedagógica, não é para você perecer. Então eu sei que está difícil continuar caminhando, eu sei que está difícil, você não sabe nem para onde você está indo, você só está caminhando, você só está vendo areia. Mas Deus está falando, continua caminhando porque você vai aguentar sim. Eu coloquei você nesse deserto e é o deserto que você aguenta, é compatível com suas forças. E você vai provar do meu amor ali. Aleluia, glórias a Deus. Esse deserto, ele é passageiro. Esse deserto não veio para ficar. É um período e vai passar. E quando ele passar, você vai ver Deus ser glorificado na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E lendo essa passagem aqui, eu só lembro da vida de Jonas, porque Jonas teve o seu deserto, né? Foi necessário que Jonas passasse pelo seu deserto, que foi dentro da barriga do peixe, para aprender a fazer a vontade de Deus. Jonas não quis ir para Nínive, e ele tem várias dúvidas e questionamentos, e ele decide fugir. E ele tem dúvidas se Deus vai realmente salvar esse povo, como que Deus vai fazer, se ele vai ser bem recebido lá. Em vez de levar essas dúvidas para Deus, ele foge. Mas na baleia, dentro do deserto, ele aprende que Deus é com ele. Dentro dessa baleia, ele aprendeu a obedecer a voz de Deus sem questionar. Dentro dessa baleia, ele aprendeu que fazer a vontade de Deus é o melhor. Então, às vezes, o deserto na nossa vida é como uma baleia na vida de Jonas. É necessário, só que como a baleia cuspiu Jonas, esse deserto ele vai passar. Baleia não engoliu Jonas, não digeriu, não fez nada do tipo, ele engoliu e falou, o sistema digestivo você não vai funcionar porque ele está aí passageiramente. Você vai só levar até a praia, você vai ser um meio de transporte. E esse deserto é assim, Deus está falando para o deserto, você não vai fazer mal ao meu filho, eu vou promover proteção para ele, eu vou cuidar dele, ele não vai passar sede, ele não vai passar fome, ele não vai perecer, eu só estou aqui para ensinar ele. Então Deus está cuidando de você dentro do deserto, mesmo dentro da barriga de peixe, Deus estava cuidando de Jonas. Deus nunca abandonou Jonas. E eu sei que às vezes a gente se sente abandonado, eu sei que às vezes a gente se sente sozinho. Essa é uma característica do deserto. Só que creia que Deus está com você. E o deserto na sua vida vai passar quando você aprender isso e quando entender que Deus ele te levou lá para te falar com amor. Aleluia, glória a Deus. Também lembro de Ismael e Agar. Agar estava indo para o deserto com Ismael e abandona ele para morrer. E se afasta e fica esperando o filho morrer, porque ela não queria ver aquilo. E às vezes é assim, no meio do deserto nós temos tantos sonhos, tantas bênçãos, e a gente larga para morrer, porque a gente fala, isso aqui não vai dar certo. Esse projeto que eu trouxe aqui para o deserto não vai dar certo. Eu estou tentando plantar, não está indo. Eu tento, eu não consigo fazer ele para frente. Só que assim como Deus, ele cuida de Ismael e ele ouve a voz de Ismael no deserto, ele está ouvindo a sua voz em meio a esse deserto, e ele está falando, esse seu sonho em meio ao deserto, ele não vai morrer também. Então não desista dele. Não largue ele no deserto, continua carregando ele, porque ele vai florescer e ele vai se tornar realidade, porque Deus é que está com você. Aleluia, glórias a Deus. Que venhamos entender que mesmo em meio ao deserto, Deus está conosco. Mesmo em meio ao deserto, Ele não nos abandonou e Ele nos ama. Mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às dificuldades, Ele continua insistindo em você. Ele não desistiu. Ele não desistiu. E não importa quão longe você tenha ido, não existe distância que nosso Deus não consiga chegar. E nessa noite Ele está indo àquele seu deserto lá, Ele está visitando o seu deserto. Eu não sei qual deserto você tem passado, mas Ele está visitando e Ele está falando, ei, eu estou com você aqui, você não está sozinho. E você não está sozinho, Ele fala pertinho de você, e Ele cuida de você, e Ele vai te propor abrigo, Ele vai te dar comida, Ele não vai te deixar passar com sede, Ele vai te dar proteção. Deus está com você em meio a esse deserto. Creia, Ele vai falar com você com amor. Aleluia, glórias a Deus. Então é o que Deus colocou no meu coração para a igreja essa manhã. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.